Pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de matemática de hoje, a gente vai falar ainda sobre figuras e sólidos geométricos, tá bom? A gente vai corrigir a atividade de ontem e eu vou discutir com você as questões que vocês erraram. Muitos ainda erraram as questões. Eu creio que é porque não entendeu o conteúdo. Se errou aquelas questões tão fáceis. Porque, pessoal, aquelas questões estavam muito fáceis. Né? E é o que eu digo todo fim de aula. Não entendeu o conteúdo? Não conseguiu entender alguma coisa que eu falei? Vá no meu WhatsApp e fale. Entendeu? Converse comigo. Diga o que não entendeu para eu poder explicar em outra aula ou eu fazer um vídeo à parte explicando. Eu posso explicar, pessoal. Às vezes até eu tenho já as explicações guardadas. Eu só não coloco porque vai ficar muita coisa para vocês. Mas quem não entendeu, tem sim a chance de repetir o vídeo, tem a chance de me procurar. Então, fica sem entender quem quer, tá bom? Tô falando isso com todos. Vai ficar sem entender quem quer. Porque a aula tá lá no YouTube, tem como repetir várias vezes a aula, tem como conversar comigo no WhatsApp. Se tá com vergonha ou fica às vezes tímido para falar comigo, porque eu sei que tem alunos que são tímidos, conversa com a mãe. Olha, mãe, fale com o professor que eu não entendi isso, isso e aquilo. A mãe chega e fala comigo, tá bom? Então, não tem como não entender. As aulas estão sendo bem objetivas, bem explicadazinhas, tá bom? Então, vamos lá corrigir a atividade. Vamos para a correção da atividade. Peguem aí a atividade de ontem, tá bom? A atividade que tem essa questão aqui, ó, com as placas de trânsito, tá bom? Vocês pegam aí pra gente fazer uma correção juntos. Ó, deixa eu explicar uma coisa. Todas essas questões eu expliquei, tá bom? Lógico que aí é uma atividade, mas eu já expliquei o que é quadrado, o que é triângulo, o que é círculo, já expliquei o que é hexágono, pentágono, já expliquei o que são corpos redondos, o que é um prisma, o que é uma pirâmide, entendeu? O que é face, aresta, vértice, tudo isso eu já expliquei. Então, se o aluno ainda está errando, é porque é duas coisas. Ou não entendeu ou não assistiu, tá bom? Então, podem vir no meu privado quando não entenderem alguma aula, que eu explico 500 vezes, ok? Vamos lá. Primeira questão. Veja abaixo o desenho que um artista plástico criou usando 7 placas de trânsito. Ele criou um desenho, né, de uma pessoa, né, isso? A cabeça, os braços, as pernas, né? Do pescoço até a cintura, né, isso? E aqui a gente tem várias placas de trânsitos e cada placa de trânsito ela tem a forma de uma figura geométrica, né? Então a gente tem triângulo, círculo, a gente tem retângulo, enfim. Aí a pergunta é: qual dessas placas lembra o círculo? O que é um círculo? É esse aqui, ó. Qual dessas 4 aqui lembra um círculo? A letra A. Simples assim. Tá vendo, pessoal, como é fácil? Vamos para a próxima questão. Essa daqui, pessoal, eu admito que ela é difícil, né? Isso, principalmente para vocês que estão sabendo agora no quarto ano que além do triângulo equilátero, né,
que é aquele triângulo que tem todas as medidas iguais, existe mais 6 triângulos. Então eu entendo que é difícil, ok? Mas vamos lá. Dos triângulos abaixo, quais são possíveis equiláteros? Toda figura geométrica de 3 lados é um triângulo, tá bom? Isso vocês já sabem. Então aqui a gente tem 4 triângulos. Mas qual desses 4 são 2 equiláteros? O que é um triângulo equilátero? Um triângulo que possui as 3 medidas iguais, ou seja, os 3 lados com tamanhos iguais. O primeiro, esse aqui, é um triângulo que tem todos os lados iguais? Todos os lados com medidas iguais? Não. Vocês podem perceber que esse lado aqui é maior que esse lado aqui, não é isso? Ok? E esse lado aqui, com certeza, é maior que esses dois aqui, ok? Vamos pro 2. Esse 2 aqui, os lados desse triângulo são os 3 lados iguais? Sim, esse triângulo é um equilátero. Ele tem os 3 lados iguais, ok? Então a gente já sabe que pode ser ou a letra B ou a letra C, porque as duas têm o triângulo do número 2. Vamos para a terceira. Esse terceiro aí, pessoal, esse terceiro triângulo, ele é um triângulo equilátero? Sim, ele possui os 3 lados com medidas iguais. Ele só tá um pouquinho tronchinho, né? Porque eu fiz isso já para enganar vocês. Mas o aluno que entendeu que um triângulo equilátero ele possui 3 lados de medidas iguais, com certeza marcou esse aqui. Então, o 4 é? Não, o 4 não é. Não é isso? O 4 ele tem dois lados com medidas iguais e um não é igual. Então, a resposta correta é o 2 e o 3, ou seja, a letra B. Terceiro. Quais dos sólidos geométricos citados abaixo são classificados como corpos redondos? Vamos lá. Ô pessoal, eu falei quais são prismas, pirâmides e corpos redondos, não é isso? Eu não falei o que são corpos redondos? Aí a pergunta, o enunciado quer saber de você qual dessas 4 alternativas só tem corpos redondos. Letra A, cilindro, cubo e esfera. O cubo é um corpo redondo? Não. O único que é um corpo redondo aí é o cilindro e a esfera, não é isso? Por quê? Porque corpos redondos só existem 3, que é o cilindro, o cone e a esfera. Letra B, pirâmide, cilindro e cone. A pirâmide é um corpo redondo? Não, professor. Então não é a letra B. Agora o cilindro e o cone, sim, eles são corpos redondos. Letra C, cone, cilindro e esfera? Sim, professor. O cone, o cilindro e a esfera, eles são corpos redondos. Então, marca um X na letra C. E não é a letra D, porque a letra D está dizendo que corpos redondos é prisma, cubo e pirâmide. E não é. Prisma não é um corpo redondo, o cubo não é um corpo redondo e a pirâmide também não é um corpo redondo. Ok? Alex colou figuras diferentes numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo. Alex colou essas figuras aqui, ó. São triângulos as figuras. Qual dessas figuras aqui são triângulos? Eu disse que triângulo é uma figura de quantos lados?
3. Então, o I1 é um triângulo? Sim, professor, é um triângulo. O 2 é um triângulo? Não. O 3 é um triângulo? Também não. E o 4 é um triângulo? Sim, também é um triângulo, né? Porque é uma figura de 3 lados, 1, 2 e 3. Então, são triângulos as figuras 1 e 4. Qual é? A letra B. 1 e 4. Tá vendo, pessoal, como é fácil? Então não tem o que errar. Quinto, para compor o desenho a seguir foram utilizadas figuras geométricas. Quantas figuras de 3 lados existem no desenho? Quer saber figuras de 3 lados? Se é 3 lados, são triângulos. Quantos triângulos tem aí? 1, 2, 3, 4. Letra D. Tá vendo, pessoal? Como é fácil? É só isso. Esse aqui não é um triângulo, esse não é um triângulo e esse não é um triângulo. Porque não tem 3 lados. Só isso. Sexto, tia Gisele levou para a turma vários polígonos, recortados em cartolina. Suas formas aparecem nas figuras abaixo. Ela levou o quê? Um triângulo, um quadrado, né? E um pentágono, não é isso? Porque é uma figura de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí o outro enunciado diz assim: dentre as opções abaixo, que são essas aqui, qual é o nome do polígono que tia Gisele não levou para a turma? Tia Gisele levou um triângulo? Levou. Levou um quadrado? Levou. Levou um pentágono? Levou. O que foi que ela não levou? Um hexágono. Então, marca um X na letra D. Pronto. Tá vendo como é fácil, pessoal? Ela não levou o pentágono, que é essa figura aqui, ó. Uma figura de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questão 7. Observe o telhado da casa abaixo. Ó, esse telhado aqui é uma forma geométrica, né? O seu formato lembra qual quadrilátero? Um quadrilátero é uma figura de 4 lados. Então, o telhado é uma figura de 4 lados. 1, 2, 3 e 4. Mas qual é o nome desse quadrilátero aqui? É um retângulo? Não, não é um retângulo. É um quadrado? Também não é um quadrado. É um losango? Também não é um losango. É o que? Um trapézio. Tem o formato de um trapézio. Ô professor, e como é que eu vou saber diferenciar se é um retângulo, se é um quadrado, se é um losango ou se é um trapézio? Eu expliquei todas essas figuras geométricas quando? Nas aulas anteriores. E vocês colaram hoje no caderno isso aí, não foi? Um paralelogramo, um retângulo, um quadrado, um losango. Então tem que prestar atenção em tudo, pessoal. Tudo que eu dou a vocês. Entendeu? Tudo que eu dou a vocês serve para vocês responderem com eficiência essas atividades. Questão 8. A face superior das peças de um jogo de dominó tem formato de um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados. Observe um exemplo. Então aqui eu tenho uma peça de dominó, não é isso? Vocês conhecem, né? E ela tem 4 lados, né? Ela é um quadrilátero. Aí o outro enunciado. Qual o quadrilátero que melhor caracteriza a face superior da peça de um jogo de dominó? A face superior, o quê? A face de cima, né? Isso é essa que vocês estão vendo. Esse dominó se parece com o quê? Se parece com trapézio? Não, não se parece com trapézio. Se parece com quadrado? Também não. Se parece com retângulo? Isso, se parece com um retângulo.
Se parece com um losango, também não. Então, é um retângulo. Tá vendo, pessoal, como é fácil? 9. Alice e suas amigas desenharam algumas figuras geométricas. Flávia desenhou uma figura, né? Glória desenhou outra, Vitória outra e Alice outra. Quem fez o desenho de um retângulo? Qual dessas 3 meninas aqui fez o desenho de um retângulo? Foi Flávia, Glória, Vitória ou Alice? Foi Flávia. Flávia fez o desenho de um retângulo. Tá vendo, pessoal, como é fácil? Figuras geométricas, né? Os conteúdos de figuras geométricas, sólidos geométricos, são os mais fáceis. É os que eu mais gosto de trabalhar. São bem mais fáceis. Não tem segredo. Entendeu? É melhor do que você estar quebrando sua cabeça fazendo continha de divisão, de multiplicação, de fração. Não é isso? É as mais fáceis que tem. Observe as figuras abaixo. Eu tenho aqui, né, algumas figuras, né? Aí o outro enunciado. O retângulo está marcado com a letra X, Y, Z ou K. O retângulo aqui, qual é o retângulo? É esse? Não, esse é o paralelogramo. Esse aqui, o Y, é o quê? Um círculo. O Z, um retângulo, não é isso? E o K, um triângulo. Então, qual é que é retângulo? O Z, ou seja, a letra C. Tá vendo, pessoal, como esse conteúdo ele é fácil, não tem segredo. Foi demorado para aplicar para vocês? Foi. A gente teve que assistir 6 vídeos, né? 6 aulas seguidas desse conteúdo. Mas tá vendo que ficou claro que não é difícil? Então, é só questão de assistir as aulas e se tiver alguma dúvida, me falar. Não pode ficar calado, tá bom? Tenham todos uma ótima quarta-feira e até a próxima aula de matemática.